Deus de amor e infinita bondade, reunidos neste momento, nesta prece, pelos canais da internet, nós rogamos, Senhor, que esta nossa prece atinja todos os lares, neste momento conectados com o Centro Espírita Amor e Caridade. Pai de infinita bondade, vós que sois a luz do mundo, a luz do universo, se conosco neste momento, nos auxiliando a compreender e a praticar a fé e a caridade. Que nós possamos estar cada dia mais serenos e confiantes no Teu amor, na Tua bondade. Ó Jesus, Mestre amigo, que as pleiades de espíritos que trabalham na Tua seara possam chegar a todos aqueles que passam por privações deste isolamento, privações materiais e espirituais. Abençoa cada um deles, ó Jesus, divino amigo de todas as horas. Que assim seja. Oscilações. Natural que, em tua atual condição evolutiva, experimentes inúmeras oscilações psicológicas no cotidiano. Pode ser que, em um único dia, alternes estados emocionais completamente contraditórios. Acontece que ainda é suscetível de sofrer diversificadas influências no mundo em que vives, entrando facilmente em sintonia com as de natureza positiva ou negativa. E além do mais, o espírito é vasto campo de batalha, na qual o ontem e o hoje estão em permanente confronto com o homem velho, não querendo ceder espaço ao homem novo. Então, não te entristeças quando te percebas em estado de abatimento moral ou de descrença, como quem esteja prestes a desistir de si mesmo. Quando tais confrontos se intensificam em ti, é sinal de que alguma mudança para melhor esteja para acontecer em teu mundo interior. Somente não encontra resistência para crescer quem se contenta em continuar do tamanho que sempre foi. Tudo que tende a subir necessita vencer a lei da gravidade, essa lei que rege os fenômenos físicos, metaforicamente também é determinante nos fenômenos de ordem moral. Não te esqueças de que, quase sempre, a árvore que mais chama a atenção do machado na floresta é a que se destaca das demais árvores. Nas oscilações do pêndulo do relógio, o tempo avança e os ponteiros, em sua função de marcar os minutos, as horas e de anunciar a chegada de um novo dia, nunca se detêm. Boa noite a todos os amigos, as amigas que nos acompanham aqui no canal do Centro Espírita Amor e Caridade. E nessa noite nós temos o prazer de dar sequência, então, conforme prometido, à ideia e ao estudo que foi realizado em torno da circunstância que envolvia Paulo de Tarso, sua noiva enquanto aqui encarnada, Abigail, e o seu cunhado Estevão, todos envolvidos em situações que merecem a leitura do livro Paulo e Estevão, psicografado por Chico Xavier, a partir dos saberes de Emmanuel, e que fica aqui já como uma recomendação, uma dica de leitura realmente valiosa para a existência, conhecer os detalhes, as histórias, o enredo e toda a sapiência que essa obra nos traz. Então, no primeiro tempo, na primeira parte desse nosso estudo, nós falamos sobre uma recomendação que Abigail fez a Paulo para que ele então pudesse entender os desígnios divinos e que o melhor mecanismo para tanto seria amar. Então, ama no sentido de compreender, de cuidar, de zelar, de amparar, de querer o bem, sem esperar absolutamente nada em troca. Isso seria uma espécie de abrir os olhos, em que, identificando isso, como Jesus várias vezes o fez, não é? Com o cego Bartimeu, que se nos abra os olhos, não era simplesmente a parte física, era obviamente
o conhecimento, o saber mais profundo e mais intenso sobre as verdades do Evangelho. Jesus mesmo fala para Paulo, né? Obviamente para que ele, ao abrir os olhos, quando Ananias vai até Paulo, ele abre os olhos, caem as escamas, não é apenas para que enxergue, é o olhar do amor. Então essa ideia de um olho aberto, de um olho de ver, os olhos de verem, termina nos colocando em condição não apenas de enxergarmos, mas de olharmos as pessoas e sermos capazes então de sentirmos por elas essa compaixão, esse afeto, essa ternura de colocá-las próximos. E obviamente aqueles que não estão no nosso quadro de pessoas de ternura, de afeto, como por exemplo os inimigos, exercitarmos, né, como mencionamos nessa reunião, um olhar diferente para cada uma delas, atendendo aqueles preceitos que o Evangelho nos menciona e entendendo que somente quando nós conseguirmos assim fazer é que estaremos então caminhando, ainda que lentamente, no amor. Mas na sequência, logo após essa situação, indica-se então que o amor é o princípio, é o começo, como eu faço para entender o desígnio divino, amando. Paulo de Tarso ainda reforça esse questionamento, porque entende que ele não está por completo respondido nesse caso. É preciso saber então o como fazer, como proceder para enriquecer essa virtude divina, como proceder para amar de verdade, como fazer para que essa nossa alma, no caso, se eleve ao amor de Jesus, à forma como ele fazia. Como é que eu vou treinar para amar, como o próprio Jesus disse, né? Meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Mas não esse amor da boca para fora, é o amor verdadeiro, no meio, né, de tantas pessoas, de inimigos inclusive. Como é que eu vou fazer para amar? E aí no decorrer, né, da circunstância, a resposta que logo mais traremos, trazida por Abigail, ela merece uma reflexão anterior para que nós possamos pensar a respeito disso. E o próprio Emmanuel reforça isso em algumas de suas obras, fazendo comentários oportunos, mas nós vamos ao Evangelho, quando nós vamos ali a carta de Paulo a Timóteo, faça uma menção muito específica ali ao verdadeiro trabalhador. O lavrador que trabalha deverá ser o primeiro a gozar dos frutos. Essas são as palavras do apóstolo Paulo. O lavrador que trabalha deverá ser o primeiro a gozar dos frutos. Esse gozo dos frutos, na verdade, o lavrador que trabalha não é apenas aquele que gerencia, é aquele que toca o serviço, que olha o serviço, que faz de perto, que não deixa para o outro fazer, que não critica o trabalho alheio, mas que faz o trabalho em si mesmo. O lavrador é aquele que, na verdade, trabalha, que faz a semeadura em si mesmo. Então, no final das contas, quando Jesus dizia para amar os inimigos, é que aqueles, na verdade, ali, aonde nós ainda semeamos com alguma dificuldade, porque realmente não estão de acordo com nossa maneira de ser, com o nosso proceder, são de outros grupamentos, são de outras religiões, são de outros povos, são de outras crenças e formas de pensar, eu não tenho condição de mudar essa pessoa para então amá-la. É preciso amá-la como ela é, com a famosa alteridade que os gregos nos convidavam. Amar apesar de, embora seja assim. Esse conceito de amor é um tanto assim difícil porque nós sempre condicionamos, sempre criamos regras. Até os próprios filhos, né? Quantas vezes vemos haver uma espécie de troca em que eu te amo se assim o fizer, ou eu faço, né? Farei pelo seu bem se assim o fizer. Então imaginem só em relação a desconhecidos. Nessa perspectiva, esperar que o outro mude, o lavrador não espera que a terra seja boa. Ele trabalha efetivamente semeando, inclusive em si mesmo. Se nós formos aguardar sermos bons e puros para auxiliarmos a todos, sermos bons e puros para nos dedicarmos ao amor, certamente iremos aguardar ainda alguns milênios para que isso possa acontecer. Então, a oportunidade de começar agora, independente de quaisquer defeitos, máculas morais que carreguemos, é um recado que vem Jesus nos dizer, né, e que Paulo reforça ao dizer-nos então que o lavrador é aquele que realmente não só gerencia, mas que toca com as próprias mãos o seu próprio trabalho e segue fazendo a sua semeadura. Então, quando a gente não pode mais, certamente, né, mudar as coisas ao nosso redor, então é preciso, nós somos desafiados, né, como Viktor Frankl mencionava,
a mudarmos a nós mesmos. Então, a perspectiva aqui, já avançando, como é que eu vou amar? Sendo que tantas pessoas, né? Como é que eu vou fazer isso? Porque são pessoas diferentes, são pessoas distintas, são pessoas que nem querem o meu bem. Há inimigos, inclusive, no meio desse seio todo. Então, a resposta de Abigail é também pontual, como foi o ama anteriormente. Ela diz, trabalha. Trabalha. É a forma de se alcançar esse amor de Jesus. Então o recado dela é um indicativo muito poderoso para todos nós. Porque nós começamos aqui a analisar que muitas vezes o nosso trabalho, mas trabalha? Eu vou lá no meu trabalho todos os dias, no final do mês recebo o meu salário, ou então trabalho como autônomo, recebo o meu salário de acordo com as atividades que eu realizo. Mas não é este trabalho. Nós vamos verificar aqui que se partirmos do pressuposto de Jesus, começarmos a olhar Jesus, olhamos então Jesus trabalhando, curando as pessoas, viajando até as cidades, conversando com as pessoas. E antes disso, até do período público, Jesus na carpintaria, dedicando-se. Onde é que estava Jesus, né, nesse período da adolescência e da fase adulta, inicial? Trabalhando na carpintaria, trabalhando ao lado de José, trabalhando todos os dias, e como vamos ver aqui no Livro dos Espíritos, na menção específica do que significa trabalho, mas inclusive na área, depois, quando se tornou pública a sua atividade aqui, as pregações, os atendimentos, as conversas, toda atividade para o bem considerada como trabalho. Então, esse trabalho é uma maneira de nós conhecermos-nos, de buscarmos as nossas virtudes e aos poucos irmos desenvolvendo. Então ela pode ser desde uma visita, como fazia Jesus, até um grande trabalho de Estado, uma grande construção, um planejamento global. Tudo isso, na verdade, é uma ocupação lúcida do espírito a fazer o melhor. Então, aquela noção de que se o amor é capaz, então, de enxergar, ter compaixão, ter compreensão, ter carinho, ter afeto, é pelo trabalho que nós vamos chegar até essa pessoa. É mais fácil, é o único caminho, na verdade, é quando nós trabalhamos interna e externamente para que possamos então alcançar o próximo, termos a capacidade de amar, porque as ferramentas que nós vamos construindo para esse amor, elas não caem do céu. Nós não aprendemos a amar de repente, num clique. Despertamos e falamos, puxa, eu estou amando. Aquela ideia, inclusive aquela ideia de amor à primeira vista, nós já sabemos que esses amores à primeira vista, eles são, na verdade, construídos de outros momentos em que vieram, na verdade, ali apenas a reconhecer por uma afinidade profunda de espíritos. Não existe amor à primeira vista neste sentido, o que torna ainda mais belo, porque nós já construímos algo antes e ali então estamos renascendo. Então o trabalho realizado é que nos faz de verdade sentirmos esse amor pelas pessoas, porque vamos aos poucos construindo. E do mesmo jeito, a ausência do trabalho, o ócio, a preguiça, a leniência, acaba criando situações de embate em que procuramos outros caminhos mais fáceis muitas vezes, do ódio, da violência, do rancor, do desprezo, da indiferença, e acabamos criando relações tumultuadas, cheias de problemas, cheias de agruras, que futuramente precisam novamente se cruzar para que seja dada uma nova oportunidade de trabalho, que não deixemos a indiferença e esses sentimentos ruins de egoísmo nos tomarem conta, porque senão teremos que seguir trabalhando nesse sentido de reparo e nunca de construção. Então, nessa ideia de que nada cai do céu, nós vamos começar a entender que o trabalho, ele é o recurso que nos permite chegar ao primeiro ensinamento, a primeira dica. É através do trabalho que nós vamos, por exemplo, descobrir, e como bem diz Leon Denis no livro Depois da Morte, ali nós vemos com clareza algumas características do trabalho, e que Leon Denis menciona com muita lucidez quando ele diz que o trabalho traz dignidade ao ser humano, e ele enche, obviamente, o ser humano de disposição em mostrar que está sendo útil a todo o contexto do trabalho, a todo o contexto da construção humana.
Ele nos mantém também afastados, né? As paixões se aquietam, nós nos mantemos afastados das paixões, uma vez que estamos com a mente ocupada, né? Aquela famosa história de que a mente ocupada, ela não se permite ser oficina do mal. Além disso, ela também nos consola as angústias, ela nos permite termos essa sensação. Basta nós vermos as durezas e as dificuldades que enfrentam aqueles que não estão, na verdade, ocupados de toda sorte, não falo apenas dos trabalhos físicos deste plano, os trabalhos remunerados, falo o trabalho de toda a ordem, de ocupação da mente com essas coisas úteis e para o bem, porque elas terminam, como diz Leon Denis, fecundando nossa inteligência, nos despertando então e não mantendo nossa mente parada, estagnada, mas do contrário, em constante renovação, criando novas ideias, pensando em novos formatos, o que eu posso fazer de melhor, como eu posso realizar isso melhor. E quando assim eu penso, aí vem um grande trabalho. Nós começamos a descobrir, então, é um mecanismo de comunhão dos seres. Aqui Leon Denis deixa a cereja do bolo, então, ao dizer-nos que uma característica do trabalho é a comunhão dos seres. É a chance de nos aproximarmos das pessoas, é pelo trabalho. É quando nós nos aconchegamos, nos aproximamos de pessoas e elas, no final das contas, acabam nos fazendo enxergar para além de nós mesmos. Nós percebemos que o nosso trabalho não é feito só para mim, não é feito só para o meu bem-estar. O meu trabalho, ele é também servir. Qualquer trabalho, do estadista àquele mais simples emprego que exista, todos eles realizam atividades que têm esse objetivo, de alguma forma, de cumprir uma meta coletiva e não apenas individual. E essa sabedoria, esse saber que Leon Denis nos entrega, é que vai mostrando então que esse amor vai sendo desenvolvido aos poucos. Não cai do céu, ele se desenvolve. Então, se hoje eu sou capaz de uma tal atividade, amanhã eu sou capaz de outra. Se antes eu era um estagiário, eu de repente fui promovido a um analista, agora já estou em um cargo ainda melhor, um cargo ainda maior, com mais responsabilidades, é porque eu fui avançando. Do mesmo jeito, nas questões de âmbito moral. Se um dia eu não era capaz nem de cuidar de mim mesmo, um dia eu tenho um filho, um dia eu tenho um esposo, uma esposa, um dia eu tenho um companheiro com quem convivo e a quem posso auxiliar. Um dia eu entregava um pão de má vontade. Hoje eu já me debruço em organizar toda uma atividade assistencial ou elaborativa, ou até mesmo uma atividade de Estado, de amparo, de saúde pública às pessoas que ali precisam. Então isso vai mostrando que, sem dúvida, o nosso desejo e a nossa condição de amar, ela se evolui. Mas como que ela evolui? Por meio do trabalho. Aí está o segredo. O aperfeiçoamento interior só vem com o trabalho. Então, se nós começarmos a nos engajar mais, a nos dedicarmos mais, a fazermos os nossos trabalhos, inclusive com essa reflexão, nós aos poucos vamos percebendo o quanto essas frases, as características que Leon Denis nos traz, são verdadeiras. Porque se formos aos poucos também nos entregando ao comodismo, à preguiça, eu não vou trabalhar, eu vou só, na verdade, viver uma vida aqui de descanso e curtição, descanso e curtição próprias para alimentar o nosso próprio egoísmo, nossa própria vaidade, nós começamos a perceber que o outro não vai mudar e nem nós, né? Nós vamos aos poucos transformando. É como os exemplos bem claros que também são trazidos na literatura espírita muitas vezes, né? Da água parada. A água parada é lodo, certo? Quando tem um peixe boiando sobre o rio, nós sabemos o que está acontecendo com o peixe. Quando uma terra, mesmo uma terra boa, é mal cuidada, o que nós vamos ver logo mais nascer sobre aquela terra? As ervas daninhas. E se imaginarmos uma roupa parada, muito tempo mesmo parada dentro de um armário, certamente as traças vão avançar. Então, aquilo que está parado, que não está em operação, não está em labor, é uma maneira de nós percebermos então que na própria lei da natureza acaba criando as ervas daninhas, inclusive as mentais. Então a proposta do trabalho, veja a sabedoria da resposta de Abigail. Paulo pergunta, como é que eu vou então acessar esse amor divino? Hora nenhuma ela diz que o outro vai mudar. Hora nenhuma ela fala, faça o outro mudar, porque você consegue amá-lo. Ela diz, trabalha. E se é difícil mudar a mim, imagina o outro. É impossível, também nos dizeres de Leon Denis, é impossível transformar o outro. Então começa por mim, naquela ideia de Paulo de Tarso, na carta aos Romanos, quando diz, e não vos conformeis com este mundo,
mas transformai-vos em espírito. Eu não me conformo com as coisas, as durezas, as reflexões, os pensamentos ruins, as atitudes ruins desse mundo, mas eu não vou lá transformar as pessoas. Eu vou mudar a mim, espiritualmente eu vou transformar a mim. E esse trabalho, essa realização é que mostra que Deus não vai criar nada perfeito. Deus não cria seres perfeitos, estruturas perfeitas. Basta ver a criação do globo terrestre, desse nosso orbe. Quantas iniciativas, quantos seres foram criados, quantas vezes a genética foi desenvolvida, alterada, mudada, para chegarmos até esse ponto que ainda há de avançar ainda mais. Deus é um semeador e nós também o somos. Semeamos aos poucos e vamos fazendo essa terra transformar-se. O trabalho aqui é interior. E quando nós vamos lá no Livro dos Espíritos e vemos ali na questão 132 qual que é o objetivo de estarmos aqui, da nossa encarnação, é muito claro e pontual a resposta. 2 objetivos. O primeiro deles, passar pelas vicissitudes e provas da carne, que mostra aí um desenvolvimento individual. Então, passar pelas experiências duras, que muitas vezes até o trabalho nos traz, é, na verdade, uma experiência de avanço pessoal. Mas há também a nossa necessidade, o outro objetivo, sendo 2 os objetivos da encarnação, nós mostrarmos ou comprovarmos que estamos todos trabalhando numa mesma engrenagem, no mesmo conjunto de rodas, na criação, por à prova a nossa condição de espíritos que atuam segundo os desígnios divinos. Então veja só, os desígnios divinos, para que nós possamos realizá-lo, é preciso amar. O como fazer é o trabalho encarnatório. Por isso, de forma muito bonita, né? Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, no capítulo sobre a cooperação, ele fala, né, que na glória divina, desde as partículas subatômicas até os seres angelicais, todos eles trabalham em consonância numa cadeia divina de atividades. O Leon Denis reforça isso, falando talvez algo muito parecido, né? Dizendo que desde o mais rudimentar dos espíritos até os seres angelicais, todos eles trabalham numa mesma noção, no mesmo conceito, ainda que inconsciente. E basta nós olharmos os grandes exemplos que temos para percebermos que Paulo de Tarso, por exemplo, não mudou o mundo. Ele não foi lá e não destruiu os pensamentos romanos, atenienses. Do contrário, ele acabou morrendo também assassinado. Mas o seu trabalho o transformou. E o transformou de uma tal forma que ele se tornou um exemplo. E aí vem um recado importante para todos nós. Quando nós nos dedicamos efetivamente a realizarmos, seja o nosso trabalho remunerado, seja o nosso trabalho caseiro de cuidar de alguém, seja o nosso trabalho de cuidar da nossa família, seja o nosso trabalho assistencial, seja o trabalho com o próximo, qualquer atividade para o bem. Lembrando, conforme o Livro dos Espíritos, a definição de trabalho é toda aquela atividade que promove o bem. Então a nossa realização para o bem, ela termina motivando, de alguma forma, tocando as pessoas. Então aqui, até então, o nosso trabalho, que era sempre algo exterior e que por muito tempo foi considerado aquela dureza, nós lembramos sempre que os próprios gregos e romanos adotaram esse conceito de que trabalho era algo duro. E certamente, para os seres inferiores, que estão na verdade naquela fase inferiores, que digo nós, nessa condição de espíritos ainda ignorantes, em provas e expiações, o trabalho significa sim durezas, agruras, complicações, mas que à medida que vamos evoluindo pela própria leitura da codificação, nós percebemos que o trabalho se torna diferente. Ele se torna, na verdade, muito mais ligado, muito menos duro e muito mais conectado à noção de auxílio, de ensinos elevados. E aí é onde nós começamos a adentrar num novo mundo, porque começamos a perceber que o objetivo final é sempre servir. O nosso trabalho não é só para nós, não é por nós, é para o outro. É o amor acima das nossas condições egoístas. É, na verdade, a caridade como forma de salvação. Então é por isso que daqui para frente nós começamos a enxergar o trabalho, então, com uma noção muito mais aclarada. De tudo o que fazemos, temos condição de fazer o bem àquele que conosco caminha. E é aí, nesse sentido, que Emmanuel, então, no livro Fonte Viva, traz-nos a mensagem belíssima, denominada Obreiros Atentos. E ali ele faz uma menção a um trecho muito específico da carta de Tiago, mencionando com clareza que aqueles que se atentam para o bem e perseveram nisso serão bem-aventurados. Ou seja,
aqueles que estão atentos ao trabalho, aqueles que compreendem as obrigações que lhes estão próximas, que lhe foram colocadas à mão, seja como pai na educação dos filhos, que não os abandona, seja como um irmão que cuida dos próximos porque sabe que esse ali é o seu desígnio, é o seu trabalho. Se ele já entende que o amor é o que precisa ser colocado em prática, agora ele está numa etapa de pensar como? Como será o meu trabalho? Como eu desenvolverei o meu trabalho nesse caso? E aí então, segundo Emmanuel, o chamado colaborador do Cristo, seja ele o mais avançado em termos de cargos materiais, até aquele mais humilde, mais singelo nesse mundo, todos eles estão integrados a esse dever individual e coletivo. Nessa posição de agir e servir, como ele mesmo diz, naturalmente, como o oxigênio, como respirar oxigênio. É bonita as palavras do benfeitor Emmanuel quando ressalta então que no final das contas esse exercício do trabalho é algo tão natural, como bem já mencionava Confúcio também, né? Trabalhe e trabalhe amando o que faz, que você nem sentirá que está trabalhando. Porque obviamente esse trabalho já se propõe a servir, a entregar algo mais. Então, não esperemos que as pessoas preparem o melhor ambiente, o melhor recinto. Não vamos esperar o ambiente propício para o trabalho. O trabalho é exatamente onde nós estamos. Se nós obedecemos sem reclamar daquilo que nos envolve, nós começamos a descobrir o valor do nosso trabalho. Basta que olhemos essas obras trazidas por Emmanuel, que tem ali os protagonistas envolvidos, e quantas pessoas cercam esses protagonistas e dedicam uma vida a servir. Basta imaginarmos Alcione no livro Renúncia, que trabalha incansavelmente por si, mas muito mais por aqueles que estão ali no seu seio familiar. Então, aqueles que governam, comandam, dirigem de alguma forma, é bom que possamos nós, no momento em que estivermos na direção de algo, recordar aquilo que viemos fazer. E se estamos na posição de obedecer, que lembremos-nos de que na prática é essa a nossa tarefa, para que nós não nos sintamos menores, menosprezados, mas do contrário, com a oportunidade de corrigir e realizar coisas que talvez não tenhamos feito antes. É assim que se aprimora. É essa dedicação, é essa consagração aos deveres do mundo é que faz tornar-nos, segundo o apóstolo Tiago, bem-aventurados das nossas ações, daquilo que realizamos. Então, passemos a produzir vantagens, segundo Emmanuel, e prosperidades para a elevação comum, não só preocupados com a nossa. O seguidor do Evangelho, então, se dedica de coração a fazer as mínimas atividades e segue trabalhando sempre, independente da hora, do dia, do momento, quando faz uma prece em casa pelos outros, quando visita alguém, quando recebe alguém em casa, quando dá um sorriso para alguém na rua, quando não se exaspera com aqueles problemas do dia a dia, mas do contrário, mantém-se firme porque entende que tudo isso faz parte do trabalho. Resta-nos então, nesse caso, quem assim o conseguir, para assim o fazer, já conseguimos aqui fechar um bloco que atende à primeira orientação de Abigail, amar. E a segunda, para alcançar esse amor, trabalhar, para que possamos nos desenvolver a chegar nisso. Se caminharmos sozinhos nesse sentido, certamente, numa certa altura, nos veremos sozinhos, como já dissemos na reunião anterior, e que Emmanuel reforça isso. Mas em relação às outras pessoas, agora virão as novas sugestões de Abigail para a nossa transformação. É preciso, primeiramente, esperar, saber esperar. Mas essa é uma conversa para a nossa próxima reunião, para o nosso próximo encontro. Por ora, que Jesus possa nos iluminar, nos abençoar, nos encher de ânimo para esse trabalho sagrado em todos os instantes de nossa existência, encerrando aqui com as palavras do evangelista Marcos, quando diz ali que Jesus, por onde passava, distribuía virtudes. Era o trabalho intenso do Mestre, do grande amigo, e que nos serve de exemplo para que pensemos, da hora que acordamos até a hora que dormimos, quanto de trabalho podemos realizar por meio de nossos pensamentos, de nossas ações, de nossos gestos para com as pessoas no dia a dia. Um forte abraço a todos e uma excelente reflexão para cada um.
que Deus é amor e que todos nós somos irmãos. Me ensinou a importância de uma oração, um gesto de ternura, um cuidado, uma atenção. Diz pra eu fazer brilhar minha luz, descobrir poderes e talentos meus, aprender a ouvir e educar meus sentimentos e finalmente encontrar o reino de Deus. Pra multiplicar, espalhar as lições do Cristo, um mundo lindo construir. Pra multiplicar, espalhar o que Deus mais quer de todos nós, amar e servir. Ele me ensinou que Deus é amor e que todos nós somos irmãos. Me ensinou a importância de uma oração, um gesto de ternura, um cuidado, uma atenção. Diz pra eu fazer brilhar minha luz, descobrir poderes e talentos meus, aprender a ouvir e educar meus sentimentos e finalmente encontrar o reino de Deus. Pra multiplicar, espalhar as lições do Cristo, um mundo lindo construir. Pra multiplicar, espalhar o que Deus mais quer de todos nós, amar e servir. Pra multiplicar, espalhar as lições do Cristo, um mundo lindo construir. Pra multiplicar, espalhar o que Deus mais quer de todos nós, amar e servir, amar e servir. Amigo Jesus, companheiros espirituais que nos auxiliam, nos orientam, obrigado por essa oportunidade de estudo, de aprendizado da doutrina espírita, que possamos absorver o máximo que seja possível deste ensinamento, que saibamos incorporá-lo em nossas vidas, que saibamos ser uma ferramenta útil para o consolo do próximo, para levar a doutrina onde seja necessário, para acalentar aqueles que precisam e que, acima de tudo, saibamos ser a diferença na vida daqueles que precisam. Obrigado pelo estudo do dia de hoje. Nos ilumine, nos proteja, nos assista hoje, agora e sempre. Assim seja.